Direto. Ora, boa noite a todos. Estamos aqui em direto para mais umas conversas ativistas. Desta vez não vou ser só eu, nem vou ser eu e mais uma pessoa. Desta vez vamos ser duas pessoas que eu vou passar a convidar. Portanto, dê-me só um segundo. Enquanto as pessoas entram, eu vou convidando. Ok. Boa noite, Sr. Padre. Boa noite, Padre Paulo. Oh, afinal, algo aqui correu mal. Boa noite. Olá, boa noite. Boa noite, Padre Paulo. Está tudo bem? Tudo bem, Mia? Tudo bem. Prazer. Igualmente, é verdade. É a primeira vez que nos vemos pessoalmente, por assim dizer. Isto. E a minha Deixa-me primeira live também internacional em Portugal, da a sério. qual tem um momento muito especial, muito histórico. Nós já tivemos um com a Associação Vegetariana de Angola. Portanto, este é o Tá? nosso segundo. Aham. Agora, demos só um segundo, porque está a haver aqui algum problema técnico. Ok. Vazando um Mas não. pouquinho. Só um segundo. Eu estou a ver se consigo aqui convidar a terceira pessoa que vai estar em direto. Por algum motivo não está a dar. Em direto. Eu conheço já, quer dizer, conheço virtualmente, converso muito com seu pai, com sua mãe, o senhor Antônio. Exatamente, mas sim, senhor, que nós aqui tratamos todos por tu. Eu estava a... Sim. É, desculpa, é que eu estou aqui a tentar fazer com que ele entre e é Sim. sempre assim, porque os meus diretos têm sempre algum problema técnico. Tá certo, a Ora, gente aguarda. não pode aderir. Se calhar eu diria para tentarmos pela conta pessoal, António, Sim. deixe-me só escrever. Não era o ideal, mas isto não está a dar por algum motivo. Ele já entrou? Diga? Ele já entrou, Antônio? Ah, ok, já já. Boa Boa noite. noite, como está? Tudo Tudo bem? bem? Tudo bem, Antônio? Tudo bem. Tudo bem. Alegria vê-lo. Assim. Está bem assim? Eu acho que sim. Tu entraste por conta pela que era suposto? Entrei pela conta que era suposto, sim. Ok, ótimo, ótimo. Pronto, isto é assim, em direto há sempre qualquer coisa que não corre como é suposto. Portanto, se não acontecer isto no direto, é porque algo muito errado não está certo. Então, olhem, o que é que o que é que eu sugeria então aqui para esta nossa conversa? Portanto, a ideia é ser uma conversa descontraída, como têm sido as nossas até aqui, não é que tenham sido muitas, mas queremos que sejam muitas mais. Apesar de termos algumas questões para fazer ao padre vegano, que eu depois pedia que se apresentasse, e tu também, António. Um, a ideia, pronto, é nós conversarmos aqui um bocadinho. Portanto, eu só passava a palavra ao padre vegano. Desculpem, tenho o meu gato a vomitar atrás de mim. Estão me ouvindo bem? Mas então eu passava a palavra ao padre Paulo, que se apresentasse, e depois a palavra ao António. Tá legal. Força. Estão me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tudo Aham. certo. Então, eu me chamo Padre Paulo César Rosa da Conceição. Eu nasci numa cidade aqui do Brasil chamada Santo Antônio da Patrulha, que fica no estado do Rio Grande do Sul, lá perto do Uruguai, lá na Argentina. Sou ali de a cidade de Santo Antônio da Patrulha, de origem de colonização açoriana.
e outros imigrantes, mas predomina açorianos. Tenho 53 anos, há uns 15 anos faço ativismo pelos animais, me tornei vegano, embora antes nunca fosse de muita carne, comia porque eram eventos sociais, porque era cultura, mas nunca tinha muito gosto, nunca fiz um churrasco, como dizem, nunca preparei. E, claro, a gente vai adquirindo conhecimento. Nesses últimos 15 anos eu tenho me aprofundado muito nesta questão, tanto filosófica como teologicamente, tendo contato com pessoas de diversas áreas da medicina, do direito. Vejo assim que em todas as áreas está acontecendo um despertar e um movimento de libertação, como houve em outros tempos, um movimento abolicionista, agora sendo a vez dos animais. Acredito que passamos por uma transição de consciência, talvez muitas pessoas, a grande maioria das pessoas dessa geração não irá despertar, mas uma parte sim. Creio que as futuras gerações já estão vindo com outra mentalidade, com outra ética, com um pensamento diferente. E eu penso que a religião ela tem um papel fundamental nisso, porque todas as religiões pregam a compaixão. A compaixão é isso que, acredito, nós veganos temos, de se sensibilizar com o sofrimento do animal e de esse sofrimento estar acima do nosso paladar, do nosso egoísmo, do nosso especismo, do nosso gosto. Mas para isso é preciso se libertar das tradições, de muitas tradições obsoletas, caducas. É preciso se libertar de culturas que, digamos, são até mesmo perversas. Então, pode-se continuar com a cultura, mas pode haver uma transformação, ela pode ser purificada, pode evoluir. Então, eu tenho me dedicado a este trabalho, escrevendo, inclusive, livro, né? Trazendo uma outra abordagem da Bíblia pelo prisma da compaixão, de olhar todas como manifestação de Deus, a vida e a liberdade. E nós não temos o direito de privá-las disso, esses bens que são concedidos por Deus. Confesso que na igreja ainda isto vai muito devagar, muito lento, mas eu me alicerço, então, na palavra de Deus, na tradição da igreja mesmo, em pronunciamento dos papas, no exemplo de muitos santos, como Santo Antônio, né, que era um franciscano, Santo Antônio de Lisboa, que tinha um amor, um carinho também pelos animais, isso há 800 anos atrás. E procuro entrar em diálogo com todas as religiões que também têm esse mesmo ideal, esse mesmo sentimento, e com aqueles que não têm religião também, porque acredito que Deus olha para o coração das pessoas e a caridade é que salva, o amor é que salva. E estou aberto aí a questões, muitos amigos entrando aqui, ali a Fernanda aqui de Caxias do Sul. Ela tem aqui um trabalho em defesa das pombas. Defende todos os animais, mas as pombas é algo assim que poucos, né, olham. Muito bem. Nós cá em Portugal também temos vários grupos que se dedicam também a várias vertentes do apoio dos animais. Portanto, para quem não conhece, sou o António Carvalho, por acaso sou o pai da Mia, mas aqui não estou nessa qualidade. Estou aqui na qualidade de voluntário do Coimbra Animal Save
nós integramos todos o movement internacional e temos capítulos em várias cidades, pronto, e há um dos capítulos é o de Coimbra, do qual eu sou voluntário. E, portanto, é nessa qualidade que estou aqui hoje. Estou também aqui na qualidade de católico e, por isso, enquanto católico, me achou por bem que fizesse parte em direto desta reunião, porque aparentemente falamos assim mais ou menos a mesma linguagem. Também sou vegano, obviamente, e, portanto, esperamos que a conversa evolua e vai evoluindo sem roteiro. Mas tenho, obviamente, aqui algumas questões que gostava de falar consigo, precisamente nesta vertente do catolicismo, porque, de facto, pelo menos cá em Portugal, acredito que aí no Brasil não seja muito diferente, há alguns pratos, digamos assim, algumas comidas que são muito relacionadas com determinadas festas da Igreja Católica e, portanto, que normalmente incluem o tal sacrifício animal. Portanto, aparecer um padre vegano, já por si é uma novidade que muito me alegrou. Muito me alegrou. Mas pronto, claro que isso levanta sempre algumas questões, porque pronto, a Igreja está de facto associada a algumas formas de festejo que normalmente incluem sofrimento animal. Uhum. Sim, é verdade. Isso para mim é um sofrimento. Peço desculpa, não entendi o que é isso. Isso para mim é um sofrimento também. Pois. Isso que o senhor falou. Não sou senhor, sou António. Ok. Muito preciso, digamos, conviver, né? Claro, claro. Obviamente, algumas pessoas enviaram-nos algumas questões e eu vou já começar aqui com a minha lista. Deixas-me só dar aqui um amirazito. Portanto, como não é tão... Diz? Há aqui um retorno estranho. Depois eu estou a ver aqui o feedback. Pronto, eu vou falar devagar para ver se me percebes, mas como não é muito comum, infelizmente, pronto, nós somos poucos veganos, não é? Então quando descobrimos alguém que neste caso é um padre vegano, não é muito normal e muitas vezes nós somos confrontados de que a Bíblia diz isto, sei lá, quando o nosso ativismo usa muitos argumentos contra o veganismo, quando na verdade poderá, e provavelmente não será bem assim, não é? Porque se a religião é amor e compaixão e empatia, tudo aquilo que nós fazemos aos animais na exploração animal não vai de todo ao encontro àquilo que seria suposto. E, portanto, nós abrimos uma caixa de perguntas a quem quisesse fazer perguntas ao padre vegano. Se não tiverem a oportunidade de fazer a pergunta e ainda o quiserem fazer, também podem fazer aqui no chat, que nós, a seu tempo, iremos colocar as perguntas. E é só isso. Desculpa. Força. Tudo bem. Aliás, antes de ir à pergunta da Ana Filipa, eu só gostava de tirar aqui uma dúvida. Aí no Brasil, pelo menos por aquilo que me apercebi, porque nós já nos conhecemos virtualmente há algum tempo, há mais padres veganos ou não? Aqui não conheço. Não? Ok. Não. Então ainda é um. Ok. Fiquei com a ideia que um dia deste estava com outro que me pareceu que ia ser vegano, daí a minha pergunta. Pronto, então a pergunta da Ana Filipa é a seguinte, e gostava realmente de tentar saber um pouco mais sobre aquilo que fazem no Brasil e essa ação tão importante dentro da Igreja Católica. Ela pergunta se o seu padre incentiva as pessoas a terem opções que não sejam em prol do sacrifício animal, ou seja, enquanto padre se faz esse incentivo às pessoas. Sim. A respeito ali se tem mais padres veganos, no Brasil, eu gostaria de fazer à parte. No Brasil não conheço, mas eu encontrei pela internet notícias de um padre dos Estados Unidos, padre Frank Mann,
que é vegano e faz ativismo em praças públicas com cartazes, com caixas de som. Ele gostava muito de gatos e cachorros e um dia ele parou numa sinaleira, numa estrada, estava sinal vermelho e tinha um outdoor que estava escrito, tinha uns cachorros e gatos escrito: "Por que você ama a uns?" E ao lado vacas, porcos e galinhas e come os outros, né? Ali ele despertou. Então, esse padre Frank Mann, da Igreja de Nova York. Conheci também o padre da França, Robert Lucolat, que ele escreveu livros até, ele propondo uma dieta vegetariana, não chega a ser vegana, mas ele usava o Gênesis, né, como fundamento. O padre Thomas, que está em Luxemburgo, que tem uma foto muito famosa dele, ajoelhado, beijando a pata de um cão, na Praça de São Pedro, em Roma. Ele queria uma audiência com o Papa para falar em defesa dos animais. Então, existem alguns assim espalhados pelo mundo, mas que não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos ainda. Há um padre aqui também em Pernambuco, no nordeste do Brasil, que ele é protetor de animais, de cães, né? Então, ele leva na missa e ele tem 14 ou 15 cães deficientes, e ele cuida. Padre, agora eu me esqueci o nome. Bom, as iniciativas que eu tenho, eu não posso assim falar abertamente nas missas, pregar o veganismo, né? Isso não posso fazer, porque as pessoas ainda não estão preparadas para acolher, e geraria muito conflito e protestos, e é uma coisa muito entranhada aqui, esse consumo de animais, essa permissão bíblica, e eu também sou sozinho, né? Eu sou o único padre aqui. Então, o que eu procuro passar é um testemunho. Eu chego numa paróquia, me apresento, eu digo, né? Eu sou vegano por compaixão aos animais, então vocês podem me convidar para jantar em vossas casas, almoçar, tomar um café, mas não levem a mal, porque eu não vou comer carne, nem tomar leite. Tem tantas opções, podem fazer uma sopa de legumes, tem tantas receitas, e o povo acolhe bem. E eles sempre fazem algum prato, me convidam, e também, olha, o que um vegano, ele come arroz e feijão, batatas e verduras e legumes, é um prato vegano. Não é uma coisa de outro mundo. Então, pelo testemunho, agora, nas minhas redes sociais, sim, eu sou muito incisivo. Eu falo bastante, eu faço denúncias, né? Procuro colocar, assim, conscientizar, divulgar notícias boas no que tem dos animais, me engajar em campanhas contra, aqui no Brasil, muito forte, a farra do boi, que são usados motivos religiosos para se fazer isso, dando o meu apoio às pessoas, tanto na divulgação como também no espiritual, aquelas pessoas que estão cansadas, os protetores animais, os ativistas, né? Porque às vezes eles não são compreendidos, nem mesmo nas comunidades cristãs. O meu livro, ele é muito incisivo e provocativo também. Faço várias críticas ao comportamento, à ação dos cristãos. E tem outros projetos, né? Muitos projetos para fazer em frente. Só um pequeno à parte, então, padre. Como sabe, e deve lembrar-se, eu comprei esse livro. Sim. Online. Só limitado. Sim. O meu computador morreu e fiquei sem ler a segunda parte. Mas dia hei de mandar vir em livro mesmo. Porque, foi envio. Vamos fazer. Não se preocupe. Eu fiz uma segunda edição revisada e ampliada. Muito bem. Um dia eu mando vir em livro mesmo, em papel. Sim. Olha, permitem-me, eu peço desculpa que hoje os meus gatos não me estão a dar tréguas. Já reparamos, a luta está forte. Ui,
Ok, estava aqui um convite para aderir, que entretanto está a ter ido embora. Então é só para te dizer que eu estou a colocar as questões que forem aqui faladas quando no direto no Sim. Telegram. E está aqui a Ana Costa a dizer, talvez não. No tempo dos nossos avós não eram veganos, mas o consumo da carne era esporádico. Com o tempo e os interesses do agronegócio, a sociedade afastou-se do veganismo. É verdade? É um facto. Sim. É verdade, isto é uma vitória da indústria, de facto. É que costuma dizer-se que uma mentira repetida várias vezes transforma-se numa verdade. E temos vários exemplos desses cá em Portugal, que provavelmente o padre Paulo César não saberá, mas nós cá temos um mito das vacas felizes. É que as vacas da Madeira são felizes. Porquê? Porque Aqui. pastam ao ar livre e veem o mar. Ok. Mas É. isso faz esquecer todo o sofrimento que elas têm de estar constantemente a ser engravidadas, de lhe tirarem os bebés, essas coisas todas. Portanto, há assim alguns mitos que se criam e pronto. E de facto o mito que se criou foi que nós precisamos muito da carne. Então, nós até costumamos a brincar assim, eu já não brinco com isso porque agora para mim é sério, mas brincava muito com gostas mais do teu pai e da tua mãe? Quero carne! Pronto, porque de facto a carne era muito importante para o. É dos Açores, eu disse a Madeira, pronto, afinal está aqui a correção não é da Madeira, é dos Açores. Eu disse Madeira, queria pensar nos Açores, as vacas felizes. E portanto criou-se esse mito de que a carne é, é necessária e é muito importante, e então comemos carne, comemos, quem come, carne várias vezes por dia. É um bocadinho aquele princípio de que um copo de vinho faz bem à refeição, então vou beber 1 litro, porque se um copo faz bem, 1 litro faz melhor ainda. Portanto, e hoje em dia, infelizmente, consome-se demasiada carne, e é verdade. Criou-se esse mito da necessidade, e esse mito vai se perpetuando e vai crescendo e vai sendo cada vez mais, infelizmente. Mas isso é um fenómeno interessante. Aqui é a mesma coisa. E ainda que mais que a produção, a economia do Brasil, ela é baseada na exportação de carne. A pecuária, que é muito forte, ela domina a economia, domina a política aqui no Brasil. Pois. Eles têm o poder, né, o poder nas mãos. Pois, é de facto um lobby bastante forte. Ora bem, como disse, eu ia dizer-lhe aqui da Ana Filipe Andrade, portanto, sobre o incentivar, eu interrompi um bocadinho, portanto, aquilo que estava a dizer é que, de facto, no seu serviço, digamos assim, portanto, enquanto padre na sua versão oficial, não pode muito falar no veganismo, é isso? Era o que estava a dizer? Sim, é isso aí. Okay. Uhum. Porque, digamos assim, as comunidades aqui, elas vivem de festas, né? Uhum. Promoções, no aspecto financeiro. Sim. É o que sustenta. São os almoços, as jantas, e pastéis, e galetos, né? Eu por exemplo, ver um dia destes que não sei se é mesmo o senhor ou se é política, digamos assim, nacional, mas estava a ver alguma celeuma, algum bruá por causa do consumo de álcool em algumas dessas festas. É correto? Também. Isto é outra bandeira que eu tenho, que aqui no Brasil nós temos na igreja a pastoral da sobriedade. Mas essa ideia não é sua, digamos assim, é da igreja. É de um bispo, né? Dom Danelon. Ele fundou esta pastoral, ela está bem estruturada em todo o Brasil, porque ela tem um atendimento assim, espiritual às pessoas que sofrem com as drogas, entre elas o álcool, e dá amparo para essas pessoas. Tanto os dependentes como os codependentes, que são os familiares, que convivem com os dependentes e sofrem, né? E também se inclui aqui a questão do pecado, a droga espiritual, digamos, né? Okay. Então, a pastoral da sobriedade, onde ela está, ela procura combater a venda da bebida alcoólica nas paróquias. Porque não precisa. Também há uma resistência muito grande. Há uma resistência. A maioria
Nós temos 50 paróquias, apenas umas 2 que não têm bebida alcoólica. Muito bem. Não existe o equivalente a isso em relação ao veganismo, digamos assim, não é? Porque não há nenhum bispo vegano, logo enquanto das duas uma, ou temos que esperar que o Padre Paulo chegue a bispo, ou então vai ter que haver aí muito trabalho de conversão. Há uma pergunta que passou aqui que é: porquê é que não há mais padres? Porquê é que é tão difícil penetrar na estrutura da igreja, digamos assim? Porque a igreja, ela tem uma visão ainda muito antropocêntrica. E como o homem, né, o centro do universo, única criatura de Deus, e tudo é voltado para o homem, os outros seres foram todos criados para o uso humano. Isso está até no catecismo. Inclusive, eu tenho um texto para alterar isso, mas para aperfeiçoar. Isso. Porque pode-se fazer isso. O Papa Francisco, por exemplo, ele alterou o artigo que falava da pena de morte. Que havia digamos assim, uma certa... Cabia ao Estado decidir se aplicava a pena de morte ou não. Aí o Papa Francisco alterou e disse que não se admite em hipótese alguma. Então pode ser aperfeiçoado. Essa questão dos animais, no catecismo diz que nós devemos amar, cuidar dos animais, que eles são criaturas de Deus, que devemos seguir os exemplos de São Francisco de Assis, de São Felipe Neri, mas no outro artigo diz que podemos fazer uso deles como alimento, como experiência em laboratório, na ciência, para o trabalho. Então há alguma, eu digo, contradição, né? Mas a questão é assim, eu acredito que é a força da cultura, porque afinal o padre, ele vem de uma família, ele é um ser humano como qualquer outro, e ele tem um comportamento cultural e social igual aos demais. E também foi criado naquela concepção de que os animais foram feitos para o nosso prazer, para o nosso uso. E eu fui criado assim também, só que desde criança isso nunca foi digerido por mim. E ainda mais quando eu busquei conhecimento e fui tendo as fontes como tenho hoje da medicina, né, que comer carne só faz mal, que não comer carne você tem mais saúde, você tem mais disposição, que estudando a Bíblia mais profundamente, o plano de Deus é vegano, o Gênesis, comer carne, matar animais, é uma consequência da queda do ser humano. E as profecias todas bíblicas para o mundo futuro apontam um mundo vegano, como está em Isaías 11, capítulo 11. O lobo e o cordeiro pastarão na mesma relva, a vaca e o filhote do leopardo, a criança brincará na toca da serpente, porque a terra será inundada com a ciência de Deus, como os oceanos inundam a terra, e não se fará mal nenhum em nenhuma parte do planeta. Eu acredito que ser vegano é viver o plano de Deus. E é viver essas profecias bíblicas que apontam para um mundo onde impere a justiça e a paz. E um mundo em que impera a justiça e a paz, não vai ter morte, não vai ter violência, não vai ter sofrimento. E as mentes vão se abrir. Haverá esse despertar aí. E eu procuro entender, procuro buscar explicação. Por que nós temos que explicar o óbvio? Por que temos que provar filosoficamente, teologicamente, o óbvio? O óbvio, que o ser humano deve ser bom, que ser imagem e semelhança de Deus é agir como ele age, e Deus é bondoso e compassivo,
E os animais esperam de nós aquilo que nós esperamos de Deus. Pronto, Com certeza. a ideia que há é aquela que temos que ser bons para o próximo da mesma espécie, mas podemos ser maus para as outras espécies. Isso não há problema nenhum. É um bocadinho vigente. Mas isto traz aqui também algumas questões. Tenho aqui um amigo nosso também, o Manuel, que faz aqui uma questão que, de certa maneira, mexe um bocadinho, digamos assim, no conceito católico da vida e da alma. Que ele diz assim: considerando a alma como sopro de vida, o que nos dá sentimento, as características próprias e a expressão do nosso eu, e que toca tanto na matéria como no espírito, a pergunta é: que opinião é que o Padre Paulo tem sobre a alma dos animais não humanos? Será que a viagem destas almas é semelhante à que os humanos farão um dia? Complicado. Sabe, Antônio, eu sempre ouvi, sempre aprendi que os animais não têm alma, né? Também eu. Nós todos sabemos que não tem alma. Mas hoje, pesquisando a fundo, escritos de santos, declaração dos papas, a Bíblia Sagrada, eu não entendo como estas pessoas afirmavam uma inverdade dessas. Porque tudo o que vive e respira é fruto da criação de Deus e tem o sopro dele. É uma fagulha de Deus. Nós podemos ver que na criação não foi criado apenas o homem e a mulher. Os animais até foram criados primeiro. Na Arca de Noé, quando a restauração do mundo, os animais foram considerados, entraram na arca. A profecia de Isaías, que mostra esse mundo na eternidade, fala do leão, do cordeiro, da vaca. Jesus, a tomar a condição humana, um corpo humano, no seu nascimento, ele nasceu entre os animais. Muito além de mostrar a pobreza e a rejeição dos humanos a Jesus, mostra ali que os animais também participam da obra redentora dele, da nova criação instaurada por ele. Depois, lá, o Apocalipse vai falar, né, dos animais presentes em tudo. Eu não gostaria de ir para um céu onde não tem animais. Eu não gostaria de ir. Que graça vai ter se não tem animais? A Bíblia diz também que quem pode dizer que o homem tem alma e o animal não tem, se o sopro de vida deles é o mesmo, foi dado por Deus. Eu acredito. E o Papa João Paulo II, numa de suas catequeses, ele diz: nós temos que considerar que na redenção, no novo mundo que virá, tudo o que nos rodeia terá participação. A natureza que nos rodeia, todos os seres. Eu tenho esse texto, está lá no site do Vaticano, numa das catequeses do Papa João Paulo II. O Papa Francisco também já declarou esses tempos que, né, os animais têm alma. Então, negar. Aquele que diz que animal não tem alma está negando a Sagrada Escritura, negando a declaração dos papas e a teologia em si, né? Agora, o que muitos fazem? Porque foi Santo Tomás de Aquino que disse isso, que os animais não têm alma. Mas o São Tomás de Aquino é uma corrente teológica que não é perfeita, que não é 100%. Como a Bíblia diz, só Deus é santo, só Deus, né? E o Santo Tomás de Aquino, a gente sabe que o alicerce das ideias dele, da filosofia da teologia, é de Sócrates. Não, de Aristóteles. E Aristóteles, ele é, assim, hierárquico. Ele diz que o mais forte domina sobre o mais fraco. Aí vem Descartes também, né, com essa filosofia. Santo Tomás também tem essa hierarquia. E isso, infelizmente,
infelizmente, Santo Tomás tem coisas maravilhosas, extraordinárias, mas neste ponto a gente precisa discordar dele. E porque tem também São Boaventura. São Boaventura é um franciscano, ele também é doutor da igreja, um grande teólogo, e ele tem uma visão diferente. São Boaventura diz que o intelecto é importante, mas precisa estar submetido à alma e ao coração. Então, só nós aceitaremos racionalmente e que os animais têm valor, que são criaturas de Deus, que têm alma, quando nós colocarmos em primeiro lugar a questão da espiritualidade, da bondade, da compaixão, colocar esses valores a mais. Muito bem. E creio, para mim, a gente não sabe também como é do outro lado, Exato. porque ninguém tem certeza de nada, né? Só quem vai. Mas, claro, acreditamos na vida eterna, acreditamos que aqui é uma passagem, que aqui não é a verdadeira vida. E eu penso, sim, que os animais fazem parte disso. Com Muito certeza. Pronto, há um autor, que agora também não me lembro o nome, que há pouco tempo li um livro sobre ele, que dizia que Deus é amor. Ele dizia mais, que Deus não é senão amor. Portanto, acho que se os animais amam, obviamente não somos os únicos, porque está sempre aquela ideia de que nós é que somos os filhos prediletos de Deus e tudo o resto é paisagem, digamos assim. Ou seja, será a mesma coisa uma árvore, ou uma galinha, ou uma pedra. Porque existimos nós, criados à imagem e semelhança de Deus, e para mim a imagem e semelhança, isto agora é a minha visão pessoal, criado à imagem e semelhança de Deus não é necessariamente com 2 olhos, 2 orelhas e 2 mãos. A imagem de Deus para mim é seguramente a capacidade de amar. Portanto, acho que os animais também têm um bocadinho disso. Isso é um bocadinho a minha visão. Eu estou-lhe a falar mais também, não só sobre a sua, mas também a da igreja, que obviamente tem que falar pelas duas. E tenho aqui outra pergunta, que é da Helena. Espera aí, António, desculpa, se me permite, só porque nós temos aqui alguns comentários a decorrer que têm um seguimento da conversa, por isso se calhar ali aos primeiro, pode ser, e depois segues para a pergunta da Helena. Estás a falar do Manuel? Não só. Há mais? Portanto, também. A Manuela comenta, podemos então dizer, ou seja, isto veio no seguimento do que estávamos a falar há pouco, mas a Manuel comenta, podemos então dizer que a Igreja e o seu antropocentrismo acabam por ser aliado da instrumentalização de tudo o que existe para além do ser humano? Isso é uma pergunta? Sim. Sim. Eu acredito que precisa haver um resgate teológico, porque no início os cristãos não eram tão antropocêntricos assim. Eles não eram tão especistas. Eles tinham mais cuidado com a criação, mais consideração pelos animais. O Papa Francisco já está fazendo isso com as suas encíclicas, dizendo que nós não somos Deus, que a criação, que tudo está interligado, que nós necessitamos da vida dos animais, e quem não cuida da criação não cuida do ser humano, quem cuida da criação cuida do ser humano. Então, embora o Papa Francisco não use a palavra veganismo nas suas... Claro, eu acho que também é uma questão política, ou questão que ele não evoluiu ainda nesse sentido, mas ele abre um campo, ele abre a igreja para isto. Ele acolhe uma proposta vegana. E com o estudo da Bíblia que eu me inseri mais assim, eu fui tendo cada vez convicção disso, cada vez mais convicção. Embora a gente não seja compreendido, não seja entendido no meio onde vive e tenha que fazer muitas renúncias, quando a gente tem convicção e certeza de algo, a gente fica tranquilo, a gente não se importa com nada, porque é uma questão de consciência.
na teologia eu tive contato com um teólogo que ainda vive, Jürgen Moltmann, um alemão, e ele tem vários livros na questão da criação. E, claro, ele cita muito os animais. E esses livros dele foram escritos lá na década de 60 ainda. E lá ele propunha o vegetarianismo, que penso que não conhecia a palavra vegano ainda, ele propunha como uma solução para a crise ecológica que já se sentia naquele tempo, naquelas décadas passadas. A questão do clima, desmatamento, efeito estufa, já havia ali. Porque acho que na Europa já foi sentido isso antes que aqui. E ele diz que os textos dele são maravilhosos, né? Ele diz que com o advento do capitalismo, que o Deus se torna o dinheiro é o Deus. E o lucro, e tudo se torna objeto. Como o Papa Francisco usa, tudo é descartável, inclusive o ser humano. Se o ser humano não tem condições de trabalhar, ele já está descartado pela sociedade, até mesmo pela família. Então, se isso acontece aos seres humanos, imagina com as demais criaturas que não são da espécie humana. Então, houve um abafamento da questão da criação na igreja e se começou a ensinar esta perspectiva tomista aristotélica, levando a uma certa permissão bíblica divina para a exploração desenfreada da natureza e dos animais. E do próprio ser humano. Que o ser humano continua sendo explorado. Ele fala que houve assim ou foi feita uma antropologia, não, foi feita uma teologia tendo como centro o antropocentrismo, quando deveria ser o movimento contrário. Deveria ser fazer uma antropologia tendo como centro o teocentrismo. Deus. E daí Deus entra, não admite violência, não admite exploração, não admite injustiças. Okay. E ele diz assim, muita gente interpreta o homem o ser humano é a coroa da criação. Não é nada. Não é. A coroa da criação é o sábado, onde, depois de todas as coisas criadas, colocado o homem como administrador, como cultivador da vida, o que deveria ser. Deus então, o sábado é a coroa da criação. E o sábado é o descanso de Deus. É ele poder habitar no universo que ele criou, no meio das suas criaturas. Mas como ele vai habitar se há tanta violência? Não pode estar. Nós podemos imaginar a presença de Deus no matadouro, numa fazenda de confinamento? Podemos. Então, esse vazio existencial humano que nós presenciamos é devido que existe uma barreira entre o ser humano e Deus. Existe e não consegue se conectar. Nem as religiões conseguem conectar as pessoas. Okay. E isso quer dizer que temos um longo trabalho pela frente, não é? Que vai haver esse despertar. Vai haver. Okay. E em base também nas futuras gerações, em base do conhecimento que está vindo à tona, tantas coisas reveladas. A gente não imaginava o que acontecia, né, num matadouro, numa fazenda de leiteira. Não tínhamos acesso. Hoje nós temos fotos, temos vídeos, temos documentários, temos livros. Não podemos dar aquela desculpa, eu não sabia.
Nós cá em Portugal costumamos dizer que não há pior cego do que aquele que não quer ver. E, efetivamente, muita gente prefere não ver. E quando referimos isso, eles dizem, nem quero saber, nem quero ver. Portanto, de facto, é preferível enterrar a cabeça na areia. Tenho aqui um comentário da Ana Costa que diz que, apesar de haver alguns parâmetros na Holanda que são divergentes daquilo que ela pensa, mas acha que, de facto, lá a proteção animal tem tido um excelente desempenho e que dá incentivos à mudança. Eu penso que foi na própria Holanda que um dia destes vimos cá uma notícia que dizia que existem os hambúrgueres normais e os de carne. Ou seja, o que nos faz pensar que há aqui alguma mudança de paradigma, porque o normal já deixou de ser o de carne. Porque cá em Portugal, por exemplo, perguntam se nós quer um hambúrguer, quer normal ou quer vegetariano. E lá parece que já perguntam ao contrário, quer normal ou quer de carne. Portanto, de facto, nota-se lá na Holanda alguns incentivos à mudança. Inclusive, aqui no Brasil, agora, tem um programa de auditório que vão artistas, né? E geralmente servem lá churrasco, pizzas. E aí foi uma artista vegana, famosa, Maite Proença. O apresentador disse, você come pizza normal ou vegana? Ela respondeu, eu como pizza normal vegana. Sabe a resposta. Muito bem. Também tenho aqui outra questão que diz assim, que tendo sido a doutrina católica que o homem é feito à imagem e semelhança de Deus, acha que isso é um fator que acabou por colocar o homem numa posição superior a todo o resto da criação? Pois é. Eu penso que sim, nós podemos ser a imagem e semelhança de Deus, somos a imagem e semelhança de Deus, mas na medida em que a gente ama e age como Ele, e tem compaixão. Porque se eu não sou isto, se eu mato, admito a violência, colaboro com isto, eu estou sendo imagem e semelhança de outro Deus. Mas não é o Deus do amor, né? Porque daí não vou, mas eu tem vários deuses, né? Vários deuses. Mas imagem e semelhança, temos esse direito só se a gente agir como ele age. Como tem acreditado no Brasil, filho de peixe, peixinho é, né? Então, filho do amor, amor é. Exatamente. Muito bem. Tenho aqui também uma informação, uma frase afirmativa do Animal Save de Angola que diz: a primeira sociedade vegetariana do mundo surge com indivíduos afetos à Igreja Anglicana, no caso a Vegetarian Society. E depois termina dizendo que o cristianismo primitivo tem esse pendor vegetariano. Sim. Assim, de facto, os nossos avós não comiam carne nem parecido com aquilo que se come hoje, não é? Portanto, a carne era comida por festa, não é? De facto, eu penso assim que a religião ela pode evoluir, né? Porque se a gente olhar de 50 anos para cá, de 100 anos para cá, no tempo da escravidão, a igreja era conivente com a escravidão também. Aliás, eu às vezes até falo nisso, que nos primeiros tempos, não é? Das descobertas e do início da escravatura, a grande discussão era se os negros eram macacos mais ou homens menos. Isto faria toda a diferença, porque teriam ou não alma, não é? Portanto, se eles fossem animais um pouco mais evoluídos, podíamos fazer tudo, porque não havia problemas, porque não eram pessoas. Agora, se fossem uns humanos subdesenvolvidos, não é? Porque eles faziam uns barulhos que a gente não entendia muito bem, então se fossem humanos menos desenvolvidos, aí já não poderíamos escravizá-los, digamos assim, não podíamos fazer o que quiséssemos deles porque eram pessoas. Portanto, essa era uma discussão
Mas é assim, nós temos que ver isto também do ponto de vista histórico e do que eram as coisas nessa época, não é? Aham. Para... Pois é, aqui no Brasil, o caso, os jesuítas é que tiveram que provar que os índios eram humanos, né? Exatamente. Então, para poder Porque senão, protegê-los. porque senão podíamos fazer com os índios tudo aquilo Sim. que nos permitissem, E, não é? Portanto, e pode-se ver, né, a questão do machismo também. exatamente. Olha, há 50 anos atrás, a mulher, ela não podia, ela só poderia ficar nos bancos da igreja. Hoje, ela ajuda a distribuir a Eucaristia, né? Elas são catequistas, elas têm, que chamamos de ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Nós também. Sim. E outra coisa que eu gostaria de destacar, por que será que eu me sinto livre e assim para fazer ativismo dentro da igreja, ou sendo padre, não dentro da igreja, mas como padre, porque sendo a Bíblia um instrumento muito usado para a exploração, né, dos animais. Então eu vou ter sempre aquele agradecimento profundo ao Papa Bento XVI. Ele escreveu, ainda como cardeal, ele era um especialista em teologia, um dos maiores teólogos contemporâneos. Ele escreveu um documento que também está no site do Vaticano, ou escrito, a interpretação da Bíblia na igreja. Então, ele diz lá em alguns pontos que algumas passagens, principalmente do Antigo Testamento, são caducas, obsoletas e contraditórias. E que precisam ser atualizadas, levando em conta o seu contexto, levando em conta também, na atualidade, os progressos feitos na ciência, na tecnologia, na moral e na ética. E realmente, há passagens assim que precisam ser trazidas, usadas pelos carnistas, mas há tantas passagens que dignificam os animais, que são maravilhosas para os animais, tantas passagens com proposições veganas, ou ali Sabe o exemplo? Daniel é um grande exemplo disso, né? Sabe o Daniel, exemplo ele que eu... tinha era um vegano, né, Isso. profeta, ele foi jogado lá para os leões, que estavam sem comer há vários dias, e os leões começaram a brincar com ele, né? Por quê? Porque ele tinha uma presença tão forte de Deus, que aquela presença de Deus também contagiou os leões. E eu acredito que quando o ser humano quebrar essa barreira e sentir essa presença de Deus, isso contagiará também as demais criaturas. E aí será instaurado o paraíso. É isso que eu creio que vai Claro. acontecer. Pronto, diz a teologia, como sabe melhor que eu, portanto, que o Jesus não veio para negar o que estava escrito no Antigo Testamento. E também sabemos que ele era questionado várias vezes, no sentido de o apanhar na curva, digamos assim, portanto. E uma das questões que lhe colocam é precisamente sobre o divórcio. Essa passagem hoje sobre o divórcio é usada um bocadinho para... como sendo contra a liberdade que hoje em dia temos. Mas naquela altura a ideia era, as mulheres não tinham direitos, não é? Portanto, as mulheres só existiam se estivessem agarradas a um homem. E, portanto, questionam, como sabe, também não sei precisar aonde, como é lógico, mas questionam sobre a questão do casamento. Ou seja, se era possível o homem despedir a mulher com uma carta e devolvê-la ao pai. Como disse Moisés, que está precisamente no Antigo Testamento. E a resposta de Cristo acho que é espetacular, porque ele diz isso mesmo. Isso foi dito por causa da dureza do vosso coração. E depois aí ele diz, mas eu vos digo, não separa o homem aquilo que Deus uniu. Portanto, hoje caiu-se um bocadinho naquela da proteção exagerada,
ou não, mas não interessa, mas é a política da Igreja, mas de facto Jesus veio apurar um bocadinho aquilo que estava no Antigo Testamento. Portanto, o homem tinha um coração duro, e por isso despedia a mulher, como mandaria um servo embora, mas de facto isso foi dito por causa da dureza do coração do homem. Portanto, eu também acredito que hoje aquilo que pensamos e fazemos em relação aos animais, que é a dureza do nosso coração a trabalhar. E, portanto, que é possível melhorar e é possível olhar para isso com outros olhos e com outra evolução, e espero que sim, que isso continue. Não sei se vocês congelaram, se me estão a ouvir, então? Sim. Agora vou... Ainda bem. Aqui na minha imagem congelaram. Pronto, então eu ia passar à questão seguinte, que é da Helena, que diz assim. Pastor. Diz. Eu peço porque tenho aqui faz seguimento, ainda voltando ao que estávamos a falar, Okay. da questão do homem à semelhança de Deus, e daí nós nos acharmos superiores a todas as espécies, a tudo e a todos. Portanto, em resposta àquilo que o Padre Paulo nos estava a dizer, ele responde, mas não é essa a ideia transmitida aos súbditos. Não sei se quer comentar uma coisa sobre isso, Sr. Paulo. Sr. Padre. Sobre o quê? Que não é esta? É aquilo que nós ensinamos, que é ensinado aos súbditos. Portanto, não é isto que é ensinado mesmo. Mas aí isso está a questão ainda da evolução da teologia, de esta mudança de pensamento, de linha, de despertar, que precisa acontecer também na igreja, também entre as lideranças, e um dia eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque realmente ainda se prega muito o especismo espiritual, mas isso, um tempo também se pregavam guerras, né? Nas missas, as cruzadas e tudo evoluiu. Hoje não se concebe mais isso. O Espírito Santo, eu acredito que ele vai iluminar, ele vai trazer a luz para os tempos difíceis que estamos vivendo, e uma necessidade é a libertação dos animais. Já está trazendo, eu acredito, que o veganismo ele já está presente na igreja, a teologia da libertação animal já é uma realidade na igreja, e muitos teólogos estão aí inseridos nesta luta, nesta causa. Principalmente na Europa. Para vocês terem uma ideia, o ano passado a revista Concilium, que é a maior revista teológica da Igreja Católica no mundo, veio uma edição especial somente sobre a ética animal, com ampla defesa dos animais e condenando toda a violência que se pratica com eles. Então já está se vendo. E também englobava a violência inerente à exploração pecuária? Ou não é assim tão ao pormenor? Isso vai... A pecuária... o Papa Francisco ele fala, né? É necessário haver uma conversão na economia, nos meios de produção e consumo. E, claro, ele fala sobre a questão dos estragos que a pecuária causa no planeta. E isso me parece que também as autoridades políticas estão percebendo, e em muitos países nós estamos vendo que estão se dedicando a uma transição. Eu penso que, na verdade, muitos já sabem que o futuro será vegano. Talvez, infelizmente, não pelo motivo da compaixão, mas pela sustentabilidade, pela sobrevivência da vida no planeta. Ok. Tenho aqui uma interveniente que é a Ana Costa, que diz como é que vê a bênção dos cordeiros que vão ser abatidos na Páscoa. Não faz, obviamente, não é? Não, aqui não. Fazem churrasco aqui, celebram dessa maneira, né? O que é bem contraditório, porque celebrar a vida com a morte não tem muito sentido, né? Exatamente. Mesmo no Natal, mas ainda se está preso a essas tradições que são pagãs, na verdade, eu penso. Comer
Sul, essas coisas, é tudo paganismo que se infiltrou por meio do comércio também, que manipula as datas religiosas e acaba todo mundo entrando nessa engrenagem de morte, né? Às vezes inconscientemente. Ok. Está aqui um comentário do Manuel que diz que então é obrigado a concluir que Deus é amor, mas que a Igreja está longe de o ser. Ainda temos um caminho longo a percorrer. Nesse aspecto, sim, precisa. Em outros, não, né? Mas a igreja, como diz aí a Papa Paulo VI, é santa e pecadora. Santa porque é criada por inspiração divina, por Jesus, mas pecadora porque formada por seres humanos. Então ela precisa estar sempre evoluindo, sempre se renovando, sempre revendo também seus valores e se adaptando às necessidades históricas da humanidade. Muito bem. Ela só está em construção. A igreja, na verdade, não é um clube de santos, mas é um hospital de pecadores, né? Exatamente. Então, ela, pela sua parte humana, está longe, longe de ser perfeita. Um Muito dia bem. será. Também espero, sinceramente também espero. Então, passando aqui para a questão da Helena, que diz, se quando morrem, se os animais também vão para junto de Deus. Sempre se disse que não têm alma, mas se Deus é amor e os animais sentem amor, estarão ou não junto de Deus? Claro que estarão. Eles são sopro de vida, sopro de Deus, vêm de Deus e retornam para Ele. Eu acredito que, como eu já falei, isso já foi declarado pelos últimos papas, e na Bíblia, também na Sagrada Escritura, né? Tudo que vive e respira, louve ao Senhor. Tudo, tudo está interligado. A natureza toda, não sabendo, até mesmo as plantas, tudo fará parte. Tudo tem tudo que é obra de Deus não vai ser desintegrada, anulada. Não, vai ser sempre aperfeiçoada. Imagina um mundo novo só com seres humanos, né? Quando nós encontramos o amor incondicional nos animais. Eles hoje são a presença mais forte de Deus em nosso meio, são os animais. Podemos ver aí nos mendigos, né? Que o ser humano não é indiferente a eles, mas eles sempre têm cachorros junto com eles. Aquecem eles no frio. Já acontecem coisas extremas assim, de um mendigo morrer e apenas o cachorro estar junto dele, latindo, chamando a atenção de alguém. Ele está sendo Deus ali. Está sendo a voz de Deus. São Francisco de Assis nos deixou também um ensinamento. Não te envergonhes de ajudares qualquer animal quando ele necessita. Eles também são criaturas de Deus. E é o que ele mais fazia também, né? E tinha essa comunhão com a criação. É interessante, esses santos todos, eles tinham uma comunhão com os, por exemplo, até com os pássaros que pousavam sobre eles. Por quê? Porque eles tinham uma comunhão com Deus. Eles traziam uma presença muito forte de Deus, e isso faz com que tenha comunhão com a criação. Os pássaros aí, a gente chega perto, eles saem, eles fogem. Como é que esses santos aí que gostavam dos animais, eles paravam para ouvi-lo, pousavam sobre eles, né? O próprio Santo Antônio de Lisboa pregava para os peixes. Os peixes são outros seres também, né? Que ainda precisamos trabalhar essa questão. Eu vou trabalhar nos livros que virão ainda, mas o peixe é um animal e muita gente pergunta para nós veganos, mas você não come nem peixe? Não, mas o peixe ele tem vida, ele tem olhos, tem cérebro, tem sistema nervoso central, tem sangue, tem pulmão. Ele é um animal, tem sentimento, sente dor. Essa de facto
sumiu o som. Exato, deve ser desligado o micro. Está bem. Ok. Peço desculpa. O que é que respondemos a pessoas que nos dizem assim, mas Jesus comia peixe? Sim. Eu penso, também vou escrever isso mais adiante nos livros, mas a pergunta que mais vem. Primeiro, nós temos que ver a questão da tradução dos originais bíblicos, porque na tradição ortodoxa se traduz ali por algas. Né? Agora, vamos admitir, Jesus comeu peixe. Ele comeu, está escrito ali. Mas em questão de necessidade, se pode comer até outro ser humano. Como lá no acidente dos Andes, né, que tinha 56 pessoas, sobraram 17, as outras morreram, levaram 2 meses até serem encontrados, mas tiveram que comer a carne dos irmãos, dos parentes, dos colegas, para poder sobreviver. Agora vejamos assim, Israel, há 2000 anos atrás, num deserto, onde não tinha muitas opções para a agricultura. Era uma questão de necessidade, a piscicultura. Hoje, Israel, eu creio que não seja, me parece que é até um dos países mais veganos do mundo. Através da tecnologia, eles conseguem plantar, até mesmo no deserto. Tem essa questão aí. Como nós temos hoje muitas comunidades aqui mesmo no Brasil, lá, principalmente no norte, na Amazônia, que são comunidades ribeirinhas que vivem da pesca. Mas por que, com o conhecimento que se tem hoje, com a tecnologia, não se levam outras opções para esses povos? Porque não é necessário. Então, isso entra aí a questão da necessidade. Mas existe também outras coisas que a gente pode se perguntar, né? Primeiro, que os evangelhos foram escritos, em média, 50 anos depois do que Cristo vivenciou, do que aconteceu com Jesus. Então, muitas coisas ali, talvez não foram escritas como foi, e foram mais por força de uma cultura, do costume do povo. Chama a atenção que os apóstolos, eles estavam, aquela multidão toda, eles eram pescadores, a maioria. Mas eles abandonaram a pesca depois que seguiram Jesus. Como eles não cogitaram, já que conheciam bem aquele lugar, por que eles não cogitaram pescar para as pessoas? E dar peixes para eles? Eles cogitaram comprar pão. Compraram pão. Agora, se ele, digamos, o menino apresentou 2 peixes, né? Então Jesus multiplicou eles. Bom, se ele multiplicou, não houve sofrimento, não houve matança. Eles já estavam mortos, aqueles 2. Mas, fora tudo isso, tem a simbologia que esse texto quer trazer. A teologia que está por trás. Porque os cristãos sempre foram considerados peixes. Porque a palavra peixe em grego é chiristos, que é a abreviatura de Jesus Cristo, Salvador dos homens. A simbologia, o mar é o mundo, os peixes somos nós, a barca é a igreja, a rede é a palavra de Deus, que pesca os peixes e traz para a barca, que é a igreja. Os 7 pães, os 7 cestos, os 5 pães e 2 peixes é a soma de 7, que dá os sacramentos, que dá os dons do Espírito Santo. Os 12 cestos faz menção aos 12 apóstolos, às 12 tribos de Israel. Então existe toda uma teologia até numérica ali, e se quer usar isso como um cardápio, como um álibi para a exploração de animais. Sim, senhor. Então, já agora, só assim, muito rapidamente, numa frase, porque aqui já são quase 10h30. Uma palavra, primeiro, o que é que diria a todos os nossos ativistas, a todas as pessoas que lutam pelos direitos dos animais, que palavra de incentivo
é que lhes dirigiria? E outra frase ou construção frásica, que diria aos animais que palavra de esperança teria para eles se eles nos conseguissem entender? Aos ativistas, nunca aceitem críticas, principalmente religiosas, por defenderem a bandeira que defendem. Ao contrário, sintam-se embaixadores e representantes de Deus aqui na Terra, porque Deus dá valor a cada vida, porque cada vida é um sopro dele. E acreditem, né? Esses que têm amor pelos animais são aqueles que querem viver o plano de Deus. O plano de Deus é vegano. As passagens bíblicas, as promessas, muitas já se realizaram, estão se realizando e irão se realizar. E isso é certeza absoluta. Então, tenho esta convicção. O futuro é vegano. O mundo futuro é vegano. Nós apenas estamos antecipando este reino que estará instaurado. Um dia será, não sabemos quando. E os animais, eu diria, nós não podemos fazer o que vocês precisam neste momento. Mas estamos lutando aqui para que um dia o mundo seja diferente e vocês possam gozar da vida e da liberdade que Deus planejou para vocês. Bom, eu agora vou encerrar esta conversa, já são quase 10h30. Padre Paulo, obrigada por esta conversa. Eu não disse ao início, porque eu já nem vale a pena. Estas conversas, a ideia inicial era durarem 20 minutos. Já percebemos que nunca acontece, por isso é que eu nem falei muito ao início. Ainda por cima a conversa hoje já sabia que ia ser muito interessante. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Pai, a ti não te agradeço, está bem? Estou a brincar. Obrigada também por fazeres esta parte desta conversa também. E é isso. Das últimas palavras do Padre Paulo, eu não tenho muito mais a dizer, acho que está tudo dito. E é isso. Se quiserem dizer umas últimas palavras. Acima de tudo, quero agradecer primeiro o privilégio que me deste de estar aqui, porque de facto isto é um privilégio, falar sobre estas coisas que para mim são tão fundamentais como o direito dos animais, aliás, confundem-se. Acima de tudo, agradecer ao Padre Paulo César ter-se disponibilizado para esta conversa. Não é comum termos pessoas que defendem aquilo que eu acredito também e que estejam ao meu lado na luta pelos direitos dos animais, mas obrigado por existir, primeiro, e segundo, obrigado por se ter disponibilizado a estar aqui este bocadinho connosco, que é isso que quero agradecer do coração. Amém. Gostaria de dizer que admiro muito o trabalho de vocês, trabalho incrível, que Deus abençoe muito a vida de vocês, a humanidade, os animais precisam muito. Meu desejo de um dia também conhecer-vos pessoalmente, ou vocês vindo aqui ao Brasil, ou eu conhecendo o nosso amado Portugal, e temos, né, essa em comum, esta herança cultural, a linguagem, tudo. Então foi muito prazeroso a mim esse diálogo com vocês. Se vier cá, sítio para ficar e para comer tem sempre. Tá certo. Muito obrigado, queridos. Obrigada, Padre Paulo, António, mais formal. Obrigada a todas as pessoas que estiveram desse lado. Aqui os nossos amigos Animal Save Angola também estiveram presentes, portanto, quem sabe um dia fazemos aqui a ponte entre Angola, Brasil e Portugal. Pronto, nunca se sabe. Espero que possamos fazer mais parcerias deste género.
que basicamente estarmos aqui à conversa, é sempre bom. Obrigado a todas as pessoas que assistiram a este direto, que foram comentando. E mais uma vez, Padre Paulo, muito obrigada por este serão e estamos juntos. Acima de tudo é isso. Até a libertação animal. Amém. Amém. Muito obrigada. Adeus, boa noite. Muito gosto, obrigado. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Tá certo. Vamos lá.